Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões da segunda semana do PET volume 5. A primeira questão diz: retorne ao texto e responda as questões abaixo. Letra A. Em sua opinião, qual processo de obtenção do etanol é o mais vantajoso? Cite ao menos 3 argumentos justificando sua resposta. Dos métodos citados, eu considero que o processo de obtenção do etanol mais vantajoso vai ser aquele feito a partir da fermentação do açúcar, porque ele é o processo mais simples, a matéria-prima é renovável e todo o ciclo do combustível, que nesse caso é o etanol, vai acabar lançando menos CO2, menos dióxido de carbono na atmosfera. Letra B. O texto cita algumas formas de obtenção do etanol. Escreva as reações descritas no texto para essa obtenção. A primeira forma de obtenção citada foi o processo de fermentação. Então, a gente tem aqui o açúcar, submetido a um processo de fermentação, vai produzir o álcool. O outro processo citado foi a hidratação do etileno. Então, aqui a gente tem C2H4 mais H2O na presença de ácido, gerando o álcool correspondente. O último método de obtenção citado foi a redução do acetaldeído, um composto que é um aldeído. A fórmula dele é o C2H4O. A partir de um processo de redução, a gente consegue obter o etanol. A atividade 2 diz: qual é a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno, C2H2, reage com 1 mol de água em meio ácido e com o uso de catalisador? Aqui nós temos a fórmula do acetileno. Notem que aqui existe uma tripla ligação. Esse composto é um alcino. Ao reagir com água na presença de ácido, essa ligação tripla vira uma ligação dupla. E aqui nós temos, então, o processo de hidratação. A gente tem a adição de uma hidroxila e de um hidrogênio. Percebam que nesse caso se formou um enol. A gente tem um grupo OH, um grupo hidroxila, ligado a um carbono insaturado, um carbono que faz uma dupla ligação com outro átomo de carbono. Esse composto que pertence à função enol, ele é um composto instável. Isso significa que ele acaba se tautomerizando. Ele acaba entrando em um equilíbrio dinâmico com uma cetona ou um aldeído correspondente. Nesse caso, é um aldeído correspondente, ok? Então, a gente acaba obtendo um aldeído. Esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, mas ele está deslocado no sentido da produção do aldeído, que nesse caso é muito mais estável do que o enol. Qual é o nome desse composto? Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono, prefixo et. Como entre os 2 átomos de carbono tem uma ligação simples, o intermediário vai ser -an. Como esse composto pertence à função aldeído, então o sufixo é -al. Logo, o nome do composto é etanal. A atividade 3 diz: escreva a reação completa da hidratação do penteno em meio ácido e catalisado. Então, aqui eu tenho a fórmula do penteno, mais precisamente do pente-1-eno. Como não foi indicada a posição da dupla ligação, vamos considerar que a dupla ligação está no carbono 1. Então, eu tenho uma hidratação em meio ácido. Vamos usar a regra de Markovnikov, porque os 2 átomos de carbono são diferentes. Esse átomo de carbono da esquerda tem 2 hidrogênios e o carbono da direita apenas 1 hidrogênio. E a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono da esquerda e o grupo OH restante vai ser adicionado ao carbono da direita. A atividade 4 diz: as reações de hidrólise ou hidratação de alceno são muito utilizadas por algumas indústrias para a produção de determinados tipos de álcoois. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário chamado metilpropan-2-ol. Qual dos compostos abaixo também irá originar um álcool terciário quando for hidratado na presença de ácido? São dadas 5 opções. Na letra A, nós temos 3-metil-pente-1-eno. Então, essa aqui é a fórmula do 3-metil-pente-1-eno.
Quando submetido à hidratação em meio ácido, a gente vai obter qual composto? Essa dupla ligação vai virar uma ligação simples. Pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Entre esses dois carbonos aqui, o mais hidrogenado é o carbono da esquerda. Ele tem 2 hidrogênios, enquanto que o carbono da direita tem apenas um hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser adicionado a esse carbono da esquerda. Logo, o OH vai ser adicionado ao carbono da direita. Então, nesse caso, nós temos um álcool secundário. Esse OH está ligado a um carbono secundário. Na letra B, nós temos 4-metil-X1-eno. Essa aqui é a fórmula do 4-metil-X1-eno. Reagindo com água, na presença de ácido, a gente vai usar também a regra de Markov-Nikov. O carbono da esquerda tem 2 hidrogênios e o carbono da direita tem apenas um hidrogênio. Então, o hidrogênio da água vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, que é o carbono da esquerda, ok? E o OH vai ser adicionado ao carbono da direita. Mais uma vez, esse álcool é um álcool secundário. Na letra C, nós temos 3-metil-X1-eno. Essa aqui é a fórmula estrutural. Então, quando ele reage com água na presença de ácido, nós temos qual composto que se forma? Mais uma vez, esse carbono da esquerda tem 2 hidrogênios e o carbono da direita tem um hidrogênio. Então, o hidrogênio da água vai ser adicionado ao carbono da esquerda, que é o mais hidrogenado, e o OH vai ser adicionado ao carbono da direita, que é o menos hidrogenado. De novo, esse carbono aqui é um carbono secundário, logo, o álcool também é um álcool secundário. Na letra D, nós temos o 2-metil-but2-eno. Essa daqui é a fórmula estrutural do composto, mais água na presença de ácido. Então, a gente vai usar a regra de Markov-Nikov. Esse carbono da esquerda não tem hidrogênios e o carbono da direita tem apenas um hidrogênio. Então, o hidrogênio da água vai ser adicionado ao carbono da direita, porque ele é o mais hidrogenado. Como consequência, o OH vai ser adicionado ao carbono da esquerda, porque ele é o menos hidrogenado. Nesse caso, nós temos um álcool terciário. Esse carbono aqui que suporta o grupo OH, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Na letra E, nós temos o 3-metil-but1-eno. Essa daqui é a fórmula estrutural do composto, mais água na presença de ácido. Esse carbono da esquerda tem 2 hidrogênios e esse carbono da direita tem apenas um hidrogênio. O hidrogênio da água vai ser, então, adicionado ao carbono mais hidrogenado, que é o carbono da esquerda. Então, a gente vai adicionar esse hidrogênio ao carbono da esquerda e o OH ao carbono da direita. Mais uma vez, o composto formado é um álcool secundário. Então, a alternativa que vai responder a questão é a alternativa D. Dentre todas as alternativas, o 2-metil-but2-eno é o único que vai gerar um álcool terciário a partir da hidratação. O exercício 5 diz: quando 3-metil-X2-eno é submetido a uma reação de hidratação em presença de um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, qual é o nome do álcool formado? Então, aqui nós temos o 3-metil-X2-eno, a sua fórmula estrutural, mais H2O na presença do ácido. Então, a gente vai usar a regra de Markov-Nikov. Então, a gente vai comparar os dois carbonos aqui que fazem a dupla ligação. O carbono da esquerda possui um hidrogênio e o carbono da direita não possui hidrogênios. Logo, o carbono mais hidrogenado é o carbono da esquerda. Então, durante essa reação química, o hidrogênio da água vai ser adicionado ao carbono da esquerda, o carbono mais hidrogenado. Logo, o OH vai ser adicionado ao carbono da direita. A questão quer saber qual é o nome desse composto formado. Como nós precisamos saber o nome desse composto, nós vamos enumerar a cadeia principal. Nós temos uma ramificação, um grupo metila no carbono 3. Então, eu tenho 3-metil,
E agora o nome da cadeia principal. São 6 átomos de carbono, então o prefixo é X. Como só existem ligações simples entre os átomos de carbono, então o intermediário vai ser o AN. E agora nós precisamos indicar a posição do grupo OH. Esse grupo OH está na posição 3, logo vai ficar 3-ol. Então o nome do composto é 3-metil-hexan-3-ol. Isso corresponde à alternativa D.